Agosto 23. Estou olhando os jornais e vejo que Pablo Marçal, em São Paulo, começa a pontear a campanha eleitoral. Imediatamente me vem à mente uma frase de Shakespeare, que está lá no final do livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, também, que diz assim: se mudares o nome da rosa, ela perderá o seu aroma? Não. Imediatamente me vem um adjetivo substantivo masculino. Abjeto. Abjeto. O que quer dizer abjeto? Abjeto é aquilo que é ignóbil, que é desprezível, que é um lixo. Um ser abjeto é um ser desprezível. Quando a gente olha para a política brasileira e vê no que ela se transformou, e vê que Pablo Marçal, um vigarista, o ex-coach, que em poucos anos amealhou um patrimônio inexplicável. Por que eu estou dizendo isso? Porque a polícia está investigando isso. Um cara que praticava phishing. O que é phishing? Roubava endereços eletrônicos na internet para que outros aplicassem golpes. E segundo a Polícia Federal, ele mesmo aplicava golpes e por isso foi condenado. A pena não foi aplicada porque houve prescrição. Esse cara lidera a pesquisa em São Paulo. Mas eu vou dar um pau nesse cara. Não, eu tenho meu conceito sobre ele. Ele é abjeto. Eu vou dar um pau, desculpem. É no amado e idolatrado salve, salve, povo, que expressa a intenção de voto num ser abjeto. Ninguém está no Congresso Nacional, por exemplo, porque foi fazer uma viagem para Goiás e errou o caminho para Brasília. Não. Ninguém. Todos que estão no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas assembleias estaduais, foram eleitos pelo amado e idolatrado salve, salve, povo brasileiro. Ou sendo menos rigoroso com o povo brasileiro. Donald Trump teve 80 milhões de votos nos Estados Unidos. E agora, não fosse a troca de Biden por Kamala Harris, provavelmente Trump estaria no mesmo caminho, ou seja, a caminho de ganhar a eleição. Ainda pode ganhar, porque nas eleições nos Estados Unidos as coisas são um pouco mais complicadas do ponto de vista do quadro eleitoral, do colégio que elege o presidente. Então, o tal de amado e idolatrado povo traz consigo as marcas que ele produz para si mesmo. Hoje vivemos um mundo de pensamento simples, singelo, um pensamento absolutamente instagramável. Portanto, as pessoas não querem saber o que aconteceu com a história e o que as escolhas do povo trouxeram para o próprio povo. Do meu ponto de vista, a grande reprodução histórica, que não seria histórica ou seria histórica,
uns dizem que sim, foi a escolha que o povo fez entre Jesus Cristo e Barrabás. Mas nós estamos no mundo das crenças, das alegorias e das simbologias que as atitudes humanas produzem no mundo da política e das suas escolhas. Mas em 1900, na década de 30, 1930, 32, Adolf Hitler, o partido nazista, ganha as eleições na Alemanha. Vistos os jornais da época, jornais judeus, diziam, não, o senhor Hitler não é um problema, deu no que deu. Antes de Hitler, a partir da marcha dos camisas pretas sobre Roma, o fascismo estava instalado na Itália. A ditadura militar brasileira foi precedida por marchas de milhares e milhares e milhares de pessoas apoiando um golpe militar. Os principais jornais brasileiros, Folha de São Paulo, o Globo, etc., apoiaram a ditadura militar. Depois de 25 anos, um quarto de século, terminada a ditadura, eles vêm e pedem desculpas, erramos, depois de um montão de mortos, desaparecidos, torturados e etc. Desculpe, erramos. Pois junto com o povo, naquele período, a ditadura militar foi apoiada. Quando se vê uma pesquisa eleitoral, estou falando de uma pesquisa eleitoral, não estou falando nem do resultado da eleição, que aponta uma intenção de voto para Pablo Marçal, é porque o apocalipse está na soleira da porta. É porque o nosso futuro perdeu a eira e a beira. É porque talvez a rosa, tendo seu nome mudado, perca o aroma. É muito complicado isso. Que alegorias vão definir a nossa época, o nosso tempo histórico. No final da Guerra Mundial, uma rosa definiu o nosso tempo histórico. A rosa de Hiroshima, da destruição que só o humano pode fazer sobre o próprio humano. Um ser abjeto, mentiras escrachadas, absurdas, aferíveis, pelo próprio senso comum, faz o estrago que faz. E notem, esse tal de Marçal é tão, digamos assim, ele precisa ser tão bem visto, no sentido de bem cuidado, que o bolsonarismo enlouqueceu com ele também. Porque esta parcela da sociedade fanatizada sempre quer o Messias mais fanático, mais louco. E em São Paulo, esta massa fanatizada sai de Nunes, que é o candidato do Bolsonaro, e migra para Marçal. É muito grave isso, gente. É muito grave. Essas eleições municipais, elas vão determinar os padrões da disputa das eleições de 2026 presidenciais. E o fanatismo, gente, isso não tem nada de esotérico, não. Isso é a política na prática. É a disputa pelo poder, é quem manda. O mundo está cheio de exemplos das consequências das escolhas mal feitas. Mas a nossa história, acreditem, é feita pelas nossas escolhas. O amado e idolatrado, salve, salve, povo, tem suas responsabilidades, sim. Mas, vida que segue, ou se segue.